Sejam bem-vindos ao canal Pacheco no Canadá. Eu sou a Paola Pacheco e hoje a gente vai ver um pouquinho de Headingler na série do Caminhos do Interior. Então esse é um vídeo sobre Headingler. Se você tem interesse em conhecer mais lugares aqui próximos ao Winnipeg, onde você poderia viver e trabalhar aqui no Winnipeg, né, fazer esse bate-volta diário, já se inscreve no canal, curte os vídeos, né, fica de olho na playlist do Pachecos no Canadá e já segue a gente lá no Instagram Pachecos no Canadá, que eu sempre compartilho bastante coisa sobre o Winnipeg. Bom, a gente está indo para Headingler. Estou passando aqui na área, que é a zona do aeroporto, né, um pouquinho mais para o extremo da cidade. E aqui tem vários hotéis, a gente tem vários... Esses hotéis que as pessoas se hospedam para esperar um voo do dia seguinte, enfim, são os hotéis da zona aeroportuária. Nessa mesma zona do aeroporto, aqui à direita, vocês vão ver que tem o Kenan, que eu sempre falo que é o lugar onde é uma escola de hóquei. É uma escola de hóquei privada, eles têm aula o ano todo e eles também têm o drop-in, que é você paga para vir patinar ou para vir para o Stick and Puck. Aqui, esse à direita, esse complexo todo aqui é o Kenan, tá? Aqui na frente vocês já começam a ver alguns aviões, tá vendo? Principalmente carga, aviões particulares, não é o aeroporto, e sim alguns aviões dessas companhias menores um pouco. Ó. Táxi aéreo também, muitos saem daqui, eu vejo bastante gente chegando de táxi aqui para pegar táxi aéreo. Bom, daqui em diante a gente está na Portage Avenue, que é a avenida, uma das avenidas principais aqui de Winnipeg. E daqui para Headingler é uma reta, gente. Não tem muito mistério, é uma reta. Headingler fica muito próximo ao Winnipeg, tá? Não é uma cidade distante. E hoje, para vocês saberem, a gente vai fazer Headingler e uma outra cidade que em português a tradução seria São Francisco Xavier, mas ela é São François Xavier. Ela é um nome francês, né? Então ela é bem depois de Headingler, fica mais ou menos uns 20 minutos, mas agora a gente vai visitar a primeira cidade, que é Headingler, que fica bem próximozinho a Winnipeg. Aqui na porta, a gente já tá na altura mais ou menos do Assiniboine Park, tá? Então já tá bem no finalzinho da cidade. Bom, pessoal, passando aí rápido algumas informações. Headingler tem 3.500 habitantes, é muito coladinho ao Winnipeg, tá? Tem uma escola e tem daycare. Ensino superior, gente, vai ser somente em Winnipeg, né? O que não seria um problema porque é bem próximo. Aí estão algumas das instalações, né? Tem playground, centro comunitário, área verde e inclusive tem alguns eventos. A grande maioria acontece no centro comunitário de Headingler. Pessoal, agora são 10 da manhã. A gente está quase saindo aqui da cidade, já tem a placa de atrações do lado de fora da cidade. Já tem a placa aqui do perímetro, que está bem próximo, ó, 2 km é a saída para o perímetro, que é aquela rodovia que faz um círculo em volta, né? É um perímetro em volta da cidade, por isso o nome. O trânsito não está engarrafado, aliás, é bem difícil de ver engarrafamento em Winnipeg, só em caso de acidente mesmo, mas tem um fluxo bem interessante de carros, assim, na rua, pelo que eu tô vendo agora de manhã aqui na Portage, tá? Tem um fluxo bem... Então, a velocidade da pista aqui é 60 km por hora, mas eu tô conseguindo ir agora um pouquinho mais rápido, mas assim, devido à quantidade de sinais também, ó, de semáforos e a quantidade de carros, a gente tá falando de 50 km por hora, tá? 10 km por hora a menos do que a velocidade da pista que é permitida aqui. Bom, aqui é a saída pro perímetro, ó. Essa saída aqui grandona já é a saída pro perímetro. Esse viaduto que tá passando aqui em cima agora é o Perimeter Highway. E aqui a gente já começa a ver uma redução do fluxo de carros, né? Já deu para perceber que a quantidade de carros na cidade de Winnipeg ela é maior, óbvio, e aqui já tem uma redução realmente para quem vai pegar a estrada ou para quem vai para um outro lugar. Aqui à direita é o Red River Eggs, que é um centro de eventos, tá?
aonde tem os eventos de Natal. Aqui à direita também é o centro de treinamento dos Jets, é bem aqui atrás do Red River X. Mas aqui o Red River X tem os eventos que são as luzes de Natal, tem feiras, tem eventos de verão, parques, então tudo acontece por aqui. Ali eles estão construindo um prédio, ó. Mas é aqui nessa parte aqui que é lá atrás a Red River X. E aqui a gente já não tá mais em Winnipeg, a gente já vê um posto de gasolina. A velocidade já não é mais 50 km por hora, aliás, não é 60 km por hora. Aqui já aumentou um pouquinho para 70 km por hora. Uma outra coisa de Headingler é que aqui tem o leilão, é o Auto Action, aqui ó, a plaquinha de Headingler, tá? Bem-vindos a Headingler. O leilão de carros é aqui. Existe um leilão que é o Auto Action, que ele fica aqui em Headingler. Você pode vir, né, no dia do leilão, mas a maioria das vezes, depois do Covid, eles estão acontecendo de forma online. Aqui a gente já começa a notar que tem empresas, aqui ó, Welcome to the Borough Municipality of Headingler, a comunidade do futuro, que eles colocam. Aqui à esquerda a gente já vê uma área de lazer, parece para cavalo ali atrás. Tá muito similar a cavalo, mas tem campos de futebol aqui também, ó. É um espaço bem grande. Aqui na frente tem o kart. Thunder Rapids é o nome do kart e parece que é aberto, eu não tô conseguindo ver o local onde seria. Aqui tem um campo de golfe, todo esse verde à esquerda é um campo de golfe. É bem grande. Ó, tudo isso aqui, tudo é um campo de golfe e não acaba nunca. Tem pessoas jogando golfe e tem algumas pessoas com aquele carrinho, tá? Tanto o manual quanto aquele carrinho que você dirige. John, eu não consegui ler direito, mas é John alguma coisa, eu coloco o nome pra vocês aqui se eu achar. Ali tem mais um hotel, tem um restaurante, ó, o Chicken Delight. É bem comum esse restaurante nas cidades do interior, tá? Tem um serviço e centro de colisão, né, para carro. As empresas, ó, tem uma loja de jardim aqui que vende plantas, mas no geral o que eu tô percebendo são mais empresas do que casas por aqui. Aqui na frente a gente tem um A&W, ó, novamente a placa do kart. Então é um kart com um mini golf. Esse se chama Go Kart. Parece que é um outro kart, só. Ele tem um mini golf também, aqui atrás um A&W e um posto de gasolina da ESSO aqui na frente. Aqui, gente, o kart. Aqui, ó, esse Thunder Rapids é aqui, bem à esquerda, pra vocês verem. E ali as casas. Tem um aluguel de trailer, então eu tô vendo... Four Seasons é o nome da empresa. Parece que eles alugam RV, ó, e esses trailers pra acampar. Loja da Kawasaki aqui, polar. Parece bem coisa de carro, de moto, equipamento. Loja de carro aqui que eu tô vendo, ó. Concessionária. Parece uma concessionária aparentemente de usados. Aqui à esquerda uma concessionária da Birchwood, que é uma concessionária de carros novos essa. Ali bem atrás eu tô vendo casas, mas elas são bem raras, tá? E aqui parece que é um museu, ó. Tem uma estrelinha, Jeans Vintage Garage. É uma igreja, na verdade, que é uma igreja anglicana. Não sei se vai dar pra ver aqui. É uma igreja. Acabou aparecendo minha dashcam, ao invés da igreja. Bora lá. Centro comunitário. Centro comunitário de Headingler é aqui. Ó, bem pertinho. Parece que aqui é o centro da cidade, então
O centro comunitário parece bem ok, bem novo. Eu tô vendo mais coisas de conserto de carro, fire, loja de cannabis, um subway. Mas eu não tô vendo tanta coisa de loja de conveniência, não vi ainda. Tem umas lojas bem pequenas, mas nada igual a cidade fica muito próxima. Digamos que eu tenha perdido a entrada, sim. Vou interromper o seu vídeo por um segundinho só para te explicar o seguinte. A maioria dessas cidades que eu passo direto, para vocês entenderem, geralmente ela tem uma rua principal, né? Uma rodovia principal e ela tem uma ou duas entradas. Alguma entrada às vezes tem semáforo, às vezes a entrada nem semáforo tem, só tem uma placa de stop e às vezes nem isso tem. Então, por esse motivo, eu acabei passando de Hedlinger e aí eu decidi não retornar, né? Eu fui até São François Xavier, gravei lá e depois na volta, né, que eu sabia que eu ia passar por Hedlinger, eu terminei de gravar pra vocês, porque afinal de contas eu ia sim passar em Hedlinger, porque eu queria ver a cara das casas de Hedlinger. Eu tô retornando pra Hedlinger. Na verdade eu aproveitei para fazer São François Xavier também, porque eu achei que valia a pena, mas a gente agora vai mostrar um pouquinho mais de Hedlinger. Não é uma cidade muito grande, aliás, nenhuma das cidades que eu tô mostrando agora pra vocês, a gente tem algumas exceções sim, mas a maioria elas não tem um tamanho gigantesco, elas se resumem, gente, em 10 ruas, tá? Eu posso contar no dedo as que são um pouco maiores, então a gente tá falando que Libreville é um pouco maior, tem um pouco mais de comércio, mas bora lá. Aqui já tem um co-op, um co-op posto de gasolina, tá? Temos um hall aqui, um storage, bastante storage espalhado por Winnipeg também, para você guardar coisa. Então tem muita gente. Aqui não é incomum, tá? Você morar num lugar e trabalhar em algum outro. Aqui não é incomum, pessoal, você morar num lugar e trabalhar e ser. Bom, a gente entrou aqui em uma rua de Hedlinger, para vocês darem uma olhada nas casas. Eu não achei muita casa, eu achei muito comércio de conserto de carro, vi um restaurante, um grill, vi hotéis, sabe? Mas casas no geral eu não é o forte não. Aqui eu achei uma casa, ó. Comecei a achar a rua aqui de casas. Como eu tava falando aqui, tem muita storage, não é muito incomum as pessoas morarem aqui, serem transferidas de trabalho para outro lugar, ou mudarem por, não sei, um ano e acabarem deixando as suas coisas aqui. Então, vamos dar uma olhada ali. Eu vejo casas mais coladas, ó, se vocês repararem, não são casas com... Elas têm um espaço bem verde, bem legal. Esse tipo de casa não é incomum de encontrar em Winnipeg. Aqui atrás passa a linha do trem, e me surpreende que as casas não têm cerca. Eu colocaria, pelo menos assim, para o meu filho não... Algumas têm sim, para o meu filho não ir para a linha do trem, que eu acho um pouco arriscado, né? Mas às vezes a pessoa não tem criança, então não tem essa preocupação. Pessoa, gente, é tão difícil de encontrar carros nesses lugares. Aqui a gente já começa a ver umas casas um pouco mais novas, mas não tão novas. E em relação ao espaço, da mesma municipalidade a gente tem São François Xavier, que tem bem mais espaço verde, né, atrás das casas. Essas casas são mais juntas, o que possivelmente tem muito mais gente que acaba preferindo, porque os vizinhos estão mais próximos. Aqui também fica muito próximo a Winnipeg, então eu não acredito que, aliás, não tem grandes mercados, né? Dificilmente essa rodovia vai fechar, é uma rodovia dupla, vocês viram, de pista dupla, então é bem interessante a localização.
Assim como essa cidade, por exemplo, West St. Paul, East St. Paul, eles também ficam muito próximos, né? Grand Point também fica muito próximo a Winnipeg. A gente está falando aqui do cruise, né? Do limite de Winnipeg, são 3 minutos até chegar aqui. Então não tem muito o que ter de mercado. Eu acho que não teria sentido, a cidade é muito pequena, não teria sentido implementar, ter um Walmart aqui, por exemplo. Óbvio que tem loja de conveniência, caso você não queira ir a Winnipeg, ou caso esteja sem visibilidade e você precise comprar alguma coisa por aqui. Aqui é a polícia. Gente, e essas são, assim, isso se resumiu Hedingler, porque as outras casas, elas são, eu não vou dizer na beira da estrada, mas elas são um pouco mais afastadas e parecem ser de donos de fazenda. Por que eu digo isso? Porque a pessoa tem atrás essas casinhas vermelhas, que geralmente cria animal. Eu já vi casa com cavalo, então basicamente isso foi Hedingler. Lojas para carro, tá vendo? Tem um Subway, então tem pequenas conveniências, digamos assim, onde você não precisa sair da cidade, você não precisa ir em Winnipeg, você come num Subway, como eu mostrei para vocês, tinha um A&W, enfim, tem um centro comunitário. Vejo um prédio ali atrás. Mas isso é Hedingler. Para não dizer, tem algumas casas que sim, então construção ali atrás. Nossa, mas perdão, pelo telefone tá caindo, tá despencando nos buracos da cidade. Tem umas casas sim, novas, mas eu não vejo uma quantidade muito grande. Na verdade, eu vejo que elas estão em construção. Então, é isso, gente. Hedingler é isso, tá? É muito próximo. Então, acho que o benefício de estar aqui é que você tá a pouquíssimos minutos de Winnipeg. Gente, eu nunca mencionei pra vocês que o Red River X ali atrás, ele também é o hipódromo. Então tem corridas de cavalo. Então ele tem algumas concessionárias ali, o lugar de eventos, né? Que eles fazem os eventos da luz de Natal, eles fazem parques ali dentro, feiras ali dentro. Também tem o treinamento, né? Os rinks de treinamento, o espaço de treinamento dos jets, que tem, se eu não me engano, 4 arenas. Tem 4 rinks de gelo ali dentro. E acho que era só isso que tem ali dentro. E agora estão construindo alguns prédios ali dentro. Então não é só os jets, enfim. Tem também o hipódromo, que acontece bastante evento. Preços de casa em Hedingler, e a gente também vai ver um pouquinho de aluguel, enfim, bora lá. Aluguel, gente, eu já vou começar aqui falando pra vocês que, vou até diminuir aqui. E novamente vou mencionar que eu não vou buscar aluguel, né, de boca a boca, grupos de Facebook, eu vou buscar no site do Rentfast, esse que vocês estão vendo, né, o Rentfaster e o Rent. Achei um aluguel. É uma townhouse, $1.945. Vamos dar uma olhada aqui. Tá bem novinha. É um complexo só de townhouse, como vocês podem perceber aí. Olha, tem várias townhouses. E um espacinho externo. As townhouses, elas costumam ter esse pátio compartilhado, você não pode cercar. Inclusive, em alguns casos que a casa é sua, você também não pode cercar, então depende da regra do condomínio. Assim como também já vi townhouses que são cercadinhas, sabe? Que são fechadinhas e te dão um espaço mais privativo. Tem um parquinho, se chama Blumberg Parks Edge. Tá aparentemente muito nova. Essa é uma casa, obviamente não vem com mesa, não vem com cama, não vem com os quadros. Mas é uma townhouse bem direitinha, gente, tá? Aqui tá a planta. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes, né? $1.945, 3 quartos, um banheiro e meio, então um banheiro completo e o outro seria só o lavabo, né? 1.221 square foot, então a gente tá falando de aproximadamente 115 metros quadrados. Aqui ele coloca unfurnished, então realmente não tem os móveis, não tem cama. Aqui é o que inclui ar-condicionado, varanda, carpete, a lavanderia dentro de casa. E não tem nenhuma utility incluída, ou seja, água não está incluída, aquecimento não está incluído, tudo quem paga é você. E realmente aqui nesse site só tem esse, vamos ver no Rentals. É a mesma townhouse aqui, ó. Inclusive aqui me dá mais opções.
Eu tenho uma de 1945, um banheiro. Na verdade, todas eu tenho um banheiro. Não entendi por que uma é 1900 e 2000. Mas é só essa. Bom, agora pra casa a gente vai usar aqui, ó, o Realtor.ca. Eu vou fazer aquele filtrinho, tá? De mais de 2 quartos e mais de 2 banheiros. Porque acabou que é meio que uma média, então acho que o meu público ele vem com família, ou as pessoas que não vêm com família acabam optando por 2 quartos, algumas trabalham de casa, enfim. Então eu coloquei 2 quartos e 2 banheiros, ó, tá bem coladinho o Winnipeg, vou até tirar o zoom aqui, ó. Isso aqui é o Winnipeg, isso daqui é Headingley, é muito colado, né? É muito pertinho. Vamos dar uma olhada aqui, o que eles têm de casa. Olha, tem bastante. Como sempre, a gente vai colocar do mais baratinho, né? Antes de ver essas casas de 2 milhões, a gente vê as casas que entram no nosso orçamento. Bom, pessoal, eu vou abrir aqui algumas casas. E eu tinha visto ontem uma casa de 300 mil, mas eu não tô encontrando agora, só tô encontrando essas casas de 800, 900, 2 milhões. Vou até abrir a casa de 2 milhões, realmente só pela curiosidade. 1 milhão. Eu tinha achado, juro pra vocês, que ontem eu encontrei essa casa de 300 mil. Deixa eu remover os filtros. Talvez ela tenha vendido, né? Ela tava num preço bem interessante. Então talvez realmente ela tenha vendido. Mas é uma casa que eu acredito que o meu público tá buscando, enfim. É um valor que eu acho muito considerável. E, na verdade, eu acho que é um valor muito considerável pelo fato de, ainda que a casa esteja um pouco antiga, vocês estão vendo que as casas estão de 2 milhões, 1 milhão. Então, uma reforma, gente, e eu não tô falando logo quando você entra, eu tô falando que uma reforma a longo prazo transforma uma casa de 300 mil em 700, então é uma questão de, você vai fazendo uma melhoria aqui, uma melhoria ali. Eu não encontrei a casa mesmo. E eu fiquei bem chateada, porque eu tava buscando ela justamente pra mostrar pra vocês, porque ela tava num preço muito interessante. E pra mostrar pra vocês que existe esse tipo de casa, tá? Óbvio, eu não vou nem chamar de anomalia, né? De vez em quando aparece. E eu acho que pra quem tá pretendendo comprar casa, gente, são uns achados que... Se você acha uma casa dessa, eu acho que, enfim, na minha opinião, tá? É um lugar que tá super valorizado, as casas estão custando mais de $1 milhão, algumas casas novas estão custando 800 mil, vamos dar até uma olhada aqui, ó. Essa foi a casa mais barata que eu achei, de 534 mil dólares. Ela tem 4 banheiros, 4 quartos. É uma casa que tem uma estrutura muito bacana, mas você tá vendo que a frente não é asfaltada, enfim. Vamos comparar essa casa daqui. Dentro ela tá... Ó, um brinco, gente. Por mais que do lado de fora, vocês olhariam essa casa do lado de fora e teriam ideia que ela era assim do lado de dentro? Isso parece uma hot tub aqui, ó. Uma banheira. Eu já vi isso em outras casas. Ó, a pessoa tem uma tela de cinema, uma decoração super rústica, muito bonita. Olha isso, gente. Você não imagina que a casa é assim do lado de fora. Essa casa provavelmente foi uma casa reformada e a pessoa aproveitou alguns detalhes, tipo, para usar esse tom amadeirado para transformar numa decoração rústica. Ó, uma banheira em estilo mais antigo, que é um charme. E aqui a área externa dela, que tá um pouquinho maltratada, né? Mas é uma casa, olha o tamanho desse terreno dessa casa. E aí, para vocês terem uma ideia, olha no Natal que gracinha! Ela tem 3.773 square foot. A gente tá falando que é uma casa de 4.400 metros quadrados. O annual tax dela é de 4 mil dólares. Não é nada. Se você pensar nisso em Winnipeg, inclusive em outros vídeos, casas de metade disso, 200 metros quadrados, o IPTU ele tava rondando de 7, 8 mil dólares. Então, não é uma casa cara. E você pensa assim, essa casa custa 534 mil dólares. Essa é uma casa aqui de 2 milhões. E, pra ser bem sincera, olha só, ela tem 3.808 square foot. Ela também tem aproximadamente 400 metros quadrados. O annual tax dela já é de 9.700 dólares. É uma casa de 2022. Mas, pra ser bem sincera, aquela casa com uma reforma por fora,
e uma reforma no terreno, uma grama bonita, uma entrada de cimento, ela ganha um valor. Então, assim, eu falo pra vocês que a casa que eu vi de 300 que eu não achei, ela é um achado. Você compra uma casa de 300 mil aí, você reforma, você tá... Olha que lugar. E aqui, gente, eu vou mencionar aqui, vou cortando porque nos vídeos dos lugares, das cidades, eu geralmente falo, a gente viu uma casa ali atrás. Porque é assim, ó, tá cheio de árvore na frente. Então não dá pra ver que tem uma casa ali atrás. Mas, ó, existe casa assim. Essas daqui são mansões, gente. Olha isso. E a diferença dessa pra outra é simplesmente acabamento. Não é questão de tamanho de casa, porque a outra é muito igual a essa casa. Só que pensa assim, que se você for reformando aos poucos, eu digo assim, para um visual pra você mesmo. Você vai ter uma casa que vai valer 1 milhão, 1,5 milhão. E você comprou ela por 600 e... Vou voltar na outra. Por 534. 534 mil, você não compra uma casa desse tamanho Winnipeg. Que fique bem claro, você não compra uma casa de 3.773, quase 400 metros quadrados em Winnipeg. Você não vai comprar. Vou terminar de passar essa daqui. Vocês veem que a questão mais do preço é porque é uma casa mais de luxo. Eu imagino que a terminação, né, o acabamento seja muito melhor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 699 tá em construção. Já repara que o tamanho dela é menor, ó. Ela tem 1.725 square foot. Então ela é mais cara do que a outra, que tava mais antiga. Só que ela tá em construção, ela é uma casa nova. Mas ela é menor, ela é metade. Aqui, ó. Vai ser tudo assim. Se vocês repararem, aqui não tinha a foto do quarto. Vocês repararam que o quarto principal da primeira era um quarto que tinha até um sofá dentro? Ó. E tava muito direitinho, tá? Eu digo que aquela casa é realmente só do lado de fora que tava prejudicada, gente. Mas eu não sou real, eu só tô dando meu espetáculo. É uma casa de 2023, ainda tá zerado, ano tax. E essa última aqui que eu achei, gente, é uma casa de 2 milhões também. Parece que tá em construção, né? Parece uma foto do computador. Será que é uma foto feita ou é foto da casa mesmo? Porque tá... Eu acho que é da casa, porque o sol tá bem direitinho aqui. Parece uma foto de Photoshop, de tão perfeito que tá. Mas se essa foto... Gente, tem uma quadra... Acabou. Acabou o vídeo por aqui. É isso, tem uma quadra de basquete dentro da casa. É óbvio, né? Ela vale 2 milhões. Então... eu já nem duvido mais de nada, não. Nem duvido. É aqui, ó. Só tem uma casa. Oh, Jesus. É uma casa de 2.512 square foot. É uma casa que tá beirando 240 metros quadrados. Ela é de 2021. Estranho ela não ter IPTU ainda. E essa é uma casa, eles põem aqui, ó, luxury. Sim, é uma casa completamente assim, de alto padrão. Por isso o valor. 5 quartos e 5 banheiros. A gente tem uma quadra de basquete. Quem se importa com 5 quartos e 5 banheiros? Então, você tem uma quadra de basquete. Primeira coisa que deveria ter aqui, ó. Bem-vindos à casa. Temos uma quadra de basquete. Depois você põe 5 quartos e 5 banheiros. E é isso, gente. Hedinger são essas casas, tá? Como eu falei, infelizmente a gente não achou a casa de 300 mil. E... eu vou seguir procurando aqui. Não tem aqui, só são terras. Infelizmente, a casa de 300 mil ela foi vendida. Mas se você gostou do vídeo, já deixa seu like aqui. Se inscreve no canal para mais vídeos do Caminho Interior. Segue a gente lá no Instagram, Pachecos no Canadá. Pra quem não sabe, a gente mora em Winnipeg. Então, assim, corre lá, segue a gente que lá eu posto coisa quase todo dia. E é isso, gente. Eu tô ainda em trânsito com essa casa de 2 milhões com a casa de basquete, gente. Fui.